Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todos os nossos vídeos nós gravamos em 10 tópicos, todos esses tópicos, obviamente, coerentes com o título da nossa lição, com o assunto que é tratado na nossa lição. Nós estudamos toda semana a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é esta lição que eu vou te mostrar. Esta lição tem se ocupado ao longo desse trimestre de estudar o livro de Jó, a história de Jó, a teologia dos amigos de Jó. Hoje nós estaremos estudando a lição número 7, lição para 15 de novembro de 2020, que vai tratar sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Uma pergunta. Então, meus amados, nós já estudamos alguns assuntos muito interessantes desta lição, já estudamos sobre o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem, era uma interrogação, foi a lição passada. E a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, é a lição que nós iremos estudar. Muito bem, querido, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca esta oportunidade. Se inscreva, aí embaixo tem onde você se inscrever, aí na mãozinha você dá um like que você vai estar contribuindo para o desenvolvimento desse vídeo. E também não deixe de fazer ali o comentário, dizer a cidade de onde você está comentando. Para nós é de muita valia. Muito bem, queridos. Então, lição número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. O nosso textuário diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nossa verdade prática nos diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 3 locais do livro de Jó, onde justamente Bildade faz a sua argumentação. Então, nós começamos aqui com Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 4, que diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 18, versículos também de 1 a 4, é outro momento em que Bildade se manifesta. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Versículo 4. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E por último, Jó, capítulo 25, versículos de 1 a 6, onde Bildade se manifesta pela terceira vez. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Está aí, então, toda a argumentação de Bildade, esse outro amigo de Jó, que foi para condoer-se com ele, foi para se solidarizar com ele, mas no fim eles terminam usando a sua teologia ortodoxa, a sua teologia tradicional,
para ofender Jó, questionar o caráter de Jó e limitar a revelação de Deus, ou tentar limitar a revelação de Deus. Então, meus queridos, a nossa lição está muito bem elaborada, com uma introdução. O primeiro tópico, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Temos o segundo tópico, que vai tratar sobre o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Estaremos daqui a pouco pegando alguma coisa aqui. E o terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. E, por fim, uma conclusão. Você que é professor deve ler a lição e explanar esses tópicos, né, até para que o seu aluno acompanhe. E esses tópicos complementares que nós vamos colocando, você pode rechear a sua lição e reforçar com alguma ideia que você ache interessante. Então, nós enumeramos 10 tópicos que nós queremos discorrer no mais breve espaço de tempo. Bom, primeiro tópico, nós vamos tratar mais uma vez da teologia da causa e efeito ou a teologia retributiva. Esta era a teologia que Jó conhecia, porque ele também está contido nesta revelação restrita. Era a teologia que Zofar conhecia, que Bildade conhecia, não é? Enfim, que os amigos de Jó todos conheciam. Era aquilo que eles tinham herdado de uma tradição e que eles vão, na realidade, ignorando esta progressividade da revelação. Então, a teologia da causa e efeito é muito simples, na medida em que ela diz que você vai colher exatamente aquilo que você plantar, e se Jó está sofrendo, ele está colhendo aquilo que plantou. Muito bem, nós vamos ver no texto áureo a conformação dessa teologia na medida em que Bildade diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Na realidade, seus filhos receberam a retribuição pelo seu pecado. E você, Jó, que está passando por esse estado de luta, esse estado de doença, esse estado de falência financeira, certamente porque você pecou. Nós não vemos outro viés, não é? Ou Deus é injusto e você está correto, ou você está errado e Deus é justo. E dentre essas duas opções, obviamente que eles ficariam seguros naquela que Deus é justo, e se Deus é justo e Jó está sofrendo, ele está recebendo o efeito da causa promovida por ele mesmo. Então, essa teologia que nós já falamos no vídeo passado, qualquer dúvida você dá uma olhada lá. Isso vai percorrer todo o livro de Jó, enquanto a compreensão da revelação que eles tinham. O segundo tópico que nós enumeramos aqui, nós colocamos teologia do autoentendimento e teologia da autoconcepção. Isso aqui é um pouco perigoso, irmãos, porque na medida em que eu acho que eu sei tudo, ou que somente o meu ponto de vista está correto, e que somente a minha interpretação está correta, eu corro o risco de pecar e, de repente, me equivocar dentro desta revelação. A gente precisa ter segurança, né, dos princípios que nós cremos. Agora, você precisa também entender que você é limitado, que você não conhece tudo, que você não sabe tudo e que o seu autoentendimento ou sua autoconcepção nem sempre é verdadeira. Nós vamos ver aqui na teologia, né? Nós vimos aqui na lição anterior, na teologia de Elifaz, equívoco, porque Elifaz acha que é assim. Vamos ver equívoco na teologia de Bildade, porque ele acha que é assim. E vamos ver equívocos até na teologia de Jó, quando ele também faz questionamentos, não é, que não tinha fundamentação para aquele momento. E que, na realidade, nós estamos vendo ali um homem que é humano, um homem que é passivo também de erro, não é? E que Deus entende que ele é humano e que muitos questionamentos de Jó fazem parte da situação que ele está vivendo. Mas é interessante notar que Jó não blasfemou contra Deus. Ele questiona, ele lamenta, ele chora, ele reclama,
mas ele se mantém ancorado de que Deus, é o seu Redentor e que, por certo, ele vai se levantar. Cuidado com a teologia do autoentendimento e da autoconcepção. Às vezes nós cremos em uma forma de doutrina e, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo e a gente percebe que não era bem aquilo que nós pensávamos, né? Isso acontece em 42 anos de evangelho. Eu vi muita coisa que eu pensava que era de um jeito, era a forma que eu via, né? A forma que outros viam, e que com o passar do tempo, com uma compreensão maior, tá, irmãos, aqui enfatizando bem para que você não pegue essa palavra e diga que eu estou dizendo que nós vamos deixar para trás a doutrina que aprendemos. Longe disso. Nós temos bases teológicas, bases doutrinárias, que elas são princípios e que elas vão até o fim. Agora, existem interpretações que nós fazíamos também e que, com o tempo, nós vimos que não era bem como nós pensávamos, né? Mas que prevaleça a poderosa e santa palavra de Deus dentro de uma interpretação sadia. Glória a Deus. Terceiro tópico, teologia que contrastava o pecado com o caráter santo de Deus. A Bildade não está errado, né, em mostrar que Deus não aceita o pecado. É uma verdade, não é? Agora, o grande problema é que Jó não tinha esse pecado para estar recebendo aquilo que ele estava recebendo, mas uma teologia correta, que contrastava o pecado com o caráter. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Lá em Isaías 59, versículo 1, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Vamos ver também a referência lá de Romanos, né, 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem rompa a comunhão com Deus. Nós vamos ver aqui na interação com o professor, que é um pequeno trecho da lição de mestre, que vai dizer assim: Deus é reto e justo, Ele é santo. Nesta lição veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus, que é santo, com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. A constatamos ao longo de toda a Escritura. Entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Obviamente que não, né? Então, Deus é santo, 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 Deus é reto e ele não compactua com o pecado. Quando o homem caiu no jardim do Éden, ficou um problema do homem com Deus e um problema de Deus com o homem. O problema do homem com Deus é que o homem não podia se voltar para Deus, não é? Porque a inclinação do homem é para o pecado, é para o mal, não é? E Deus sempre procura o homem. E Deus também não podia se chegar a esse homem porque Deus é santo e não se mistura com o homem em seu pecado. E aí vem a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, homem, homem, Deus, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, e vem e faz aquilo que o velho Adão não conseguiu fazer e que nós também não faríamos, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E uma vez que Jesus cumpre a lei e realiza a redenção, não é? E a remissão dos nossos pecados, aí sim foi criada a viabilidade que fez com que nós nos aproximássemos de Deus e, através deste ato de propiciação, né, que Jesus promove, nós nos reconciliamos com Deus. Então, essa teologia que contrastava o pecado com o caráter santo de Deus era uma verdade.
Então, na realidade, Bildade está vendo Deus como santo, e se há toda essa tragédia na vida de Jó, é porque Jó pecou. Na realidade, Bildade não conhece esse outro viés, que é Jó não pecou, mas Deus resolveu, pela sua soberania, provar Jó. Não é? E aí eu volto uma frase que eu já falei em alguns vídeos atrás, mas talvez você não tenha assistido, e alguém disse que Deus, ele nos prova para extrair de nós o nosso melhor, mas Satanás nos tenta para extrair de nós o nosso pior. Na realidade, o que Satanás queria era que através dessa prova, Jó manifestasse a sua natureza, uma natureza que fosse mundana, uma natureza carnal, uma natureza diabólica e uma natureza que blasfemasse contra Deus, e aí estaria comprovado que Jó era um verdadeiro adorador, Jó era servo, era temente, era fiel, porque tinha muitos bens e porque tinha muita saúde. Mas, ao fim da prova, existem dois resultados: ou você é aprovado ou você é reprovado. E, na realidade, o que estava acontecendo na vida de Jó era uma prova, que Jó não sabia que era uma prova, não é? E ele fica com a sua interrogação, porque não pecou, não semeou aquilo que estava colhendo. Quarto ponto: teologia que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Vamos para a lição, para o tópico número 2 e os subtópicos 1 e 2. Estamos no quarto tópico, vamos então para o quarto tópico dos 10, que nós vamos mencionar. Agora vamos fazer essa pesquisa, essa leitura na lição no tópico 2, subtópicos 1 e 2. Então nós vamos ver aqui. Moralismo por tradição. Observe. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Olha a teologia do autoentendimento. Ele acredita ser correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Moral diferente de moralismo, Muito bem. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade, que está muito ligada à ética, Só que a moral está mais ligada ao comportamento humano. Então, para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, do mesmo jeito que há uma lei moral no universo, em sua organização, no cumprimento daquilo que foi pré-estabelecido nas leis da natureza, nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica das leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Muito bem, então esse é o entendimento de Bildade. Jó está quebrando a lei moral. Assim como o universo, se fosse possível ele quebrar as leis por Deus estabelecidas, o universo entraria em caos. Da mesma forma, se Jó vive um caos, é porque ele quebrou a lei moral de Deus. Muito bem. Quinto tópico. Teologia. Estamos falando da teologia de Bildade, que dissocia, que separa a grandeza de Deus da pequenez humana. Vamos ver lá no tópico 3, subtópicos também 1 e 2. Tópico 3, subtópicos 1 e 2. Vamos lá. Quinto ponto.
nós temos aqui a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. É complicado, né? Deus é grande, mas nem por isso você vai agora massacrar e rebaixar Jó. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Ok, Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Também não. Nós vamos encontrar palavras de verdade nos discursos dos amigos de Jó. Claro. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Deus é tão grande e a criatura é tão pequena que Deus não tem contato. Ele criou e largou esse mundo. Não é nem ao Deus dará, né? Mas largou aí a deriva. E a coisa não funciona assim. Eu digo sempre que na oração do Pai Nosso a gente diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando nós falamos do estás nos céus, nós falamos de um Deus que, apesar da intimidade, nós devemos reverência a Ele. Ele é Pai nosso, mas Ele está nos céus. Agora, Ele está nos céus, mas é Pai nosso. E Jesus ainda cria uma aproximação maior na medida em que nós podemos clamar Abba Pai, que é papaizinho, numa forma carinhosa. Então, Deus sendo grande, Ele nos ama. Deus sendo justo, é verdade, mas Ele é misericordioso. Então, nós precisamos trabalhar com muito equilíbrio essa questão, porque o mesmo Deus que eu tenho intimidade com Ele, para chamá-lo meu pai, meu papaizinho, né? É o Deus que está acima de todo trono, acima de todo principado, e aquele Deus para quem os 24 anciãos, né, os anciões, tiram as coroas e se curvam perante ele e colocam suas coroas aos seus pés. Um Deus de reverência. Bom, mas um Deus tão grande, ele também olha para a pequenez humana. Ele é um Deus grande, mas ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, né? Ele é um Deus tão grande, mas nenhum pássaro cai ao chão, ou nenhuma folha de uma árvore vai cair ao chão sem que haja uma permissão de Deus, obviamente, porque Deus não perdeu o controle. Então, Deus trabalha as grandes coisas da nossa vida, mas Deus se preocupa com as pequenas coisas. Precisamos ter cuidado que essa teologia ela vai minando a nossa vida. Daqui a pouco a gente diz assim, ora, eu vou falar com Deus sobre isso, uma coisa tão simples, né? Ainda hoje, uma irmã levou uma chave de um carro, né? Comprou um carro e levou a chave. Poderia não fazer isso. Nós pegamos aquela chave, não que nós vamos ungir chave, nem coisa nenhuma, mas oramos apresentando a Deus, mas está agradecendo, porque não é, ganhou o seu automóvel, porque vai fazer uma viagem que é a bênção de Deus na sua vida. Aí alguém pode dizer, mas Deus que se preocupa com o universo, com o Sol, com a Lua, com as estrelas, com os planetas, com as galáxias, vai se preocupar com isso? Sim. O nosso Deus é aquele Deus que é encarnado, né, em Jesus. Ele disse, olhai para os lírios dos campos, olhem para os pássaros, né? Vocês estão preocupados com o que vão comer? Olhem para os pássaros. Nós não olhamos porque andamos com a cabeça muito erguida, não é? Às vezes tomados de orgulho. Mas o nosso mestre disse, olhem para os pássaros. Vejam que eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai os alimenta. Olhem para os lírios, vocês estão andando muito rápido. Olhem para as verduras, não é, da terra. E veja um lírio desse, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio desse. Se Deus cuida dos lírios, das plantas que nascem hoje, murcham e morrem, não vai cuidar de vocês, homens de pouca fé. Então, não é correto dissociar a grandeza de Deus da pequenez humana, né? Deus, ele sendo grande, ele olha para nós que somos pequenos e não perdeu o controle, não é, das nossas vidas
nem da natureza. Tudo está no controle do Senhor. Também, meus queridos, uma teologia alheia à justificação divina. Nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 3, que aqui há uma observação muito interessante. Tópico 2 e subtópico 3, que vai dizer assim: contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Vamos ver o que Jó fala. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral, ok? E que tudo o que acontece está sob seu controle, ok? O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Já vimos isso aqui. E mais embaixo nós temos: ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, o seu Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Chega um momento elevado do sofrimento de Jó, porque na nossa vida existe, irmãos, esse momento. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isso não aconteceu só na vida do salmista, acontece na minha vida e acontece na sua vida. E quando a gente encosta o ponteiro, aí a gente diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nós vamos ver que Jó, no ápice do seu sofrimento, mas no ápice do seu sofrimento, ele não perde a consciência de que Deus é justo, de que seus amigos, apesar de desconhecê-lo por dentro, estão certos na sua defesa de que Deus é grande, de que Deus não compactua com o pecado. Então, Deus está certo, esse amigo de Jó está fazendo colocações também corretas. Agora, o que não está correto é a interpretação que estão fazendo da vida de Jó em relação a Deus. Porque, como dissemos na gravação do vídeo anterior, havia algo que só Jó sabia. Que era, Jó não sabia da trama, Jó não sabia do diálogo de Deus com Satanás, Jó não conhece a mente dos seus amigos, mas Jó conhece a si mesmo e ele sabe que é inocente. Então, meus amigos estão trazendo uma teologia que é a nossa tradição. Deus é justo, eu não pequei, alguma coisa está errada. Mas se eu não entendo, aí ele clama por esse mediador, por esse Redentor. O que é isso, irmãos? Profeticamente, vai mostrar um Jó que não pode fazer mais nada. É o que acontece conosco. Quando Jesus entra para poder nos salvar, nos libertar, nos redimir, é um recurso porque nós não podíamos fazer mais nada. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. E aí a nossa súplica, quando o ponteiro encosta, é que apareça um Redentor. Agora, Jó quer que alguém apareça para entrar entre ele e Deus, porque Deus é justo. Ele também sabe que não pecou para estar sofrendo aquilo, e esse mediador perfeito, não com uma mentalidade discriminatória, não com uma mentalidade acusativa, mas um mediador com capacidade para fazer esta ligação e sanar de vez aquela situação. Este clamor é um clamor profético. Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Não é possível que no universo não tenha ninguém para entrar no meio dessa questão e resolver. E tinha e tem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles não conheciam
A teologia de Bildade, ela é alheia à justificação divina, ela desconhece. 7º lugar, que as horas vão correndo, teologia da meritocracia humana. Tópico 1 e subtópico 2. Aqui mais embaixo vai dizer que essa teologia é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Aí vem a palavra, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, está dizendo para Jó, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ou seja, Jó, faça alguma coisa, porque esse sofrimento é porque você deixou de fazer alguma coisa, ou se fez errado, mas faça a coisa certa, produza obras, e você não vai passar pelo que está passando. E aí é quando nós nos equivocamos, achando que a salvação, o livramento de Deus é mediante as nossas obras. E não é. Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E me permita aqui uma palavra. Ainda hoje nós temos pessoas que estão achando que estão conquistando o favor de Deus por causa das suas obras e eles se acham merecedores. Meus queridos, o que Jesus ensinou foi, depois que você fizer tudo que lhe for mandado, considere-se um servo inútil. Eu li a Bíblia, não é? Eu li a Bíblia, inclusive ontem, dia 5 de novembro, hoje é dia 6, eu estou gravando esse vídeo já antecipado, nós, graças a Deus, concluímos a leitura da Bíblia em 2020. Eu espero que você tenha lido toda a sua Bíblia em 2020. Coloque o propósito de todo ano ler sua Bíblia toda. Aos senhores que são obreiros, eu quero que você coloque isso como um compromisso moral. Não é? Se você vai almoçar, se você vai jantar, se você vai dormir, aí é outro problema. Agora, não deixe de ler sua Bíblia toda, todo ano, e você vai se enriquecer de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, isso é um compromisso moral que vai te fazer muito bem. Mas eu não posso dizer porque li 4 capítulos da Bíblia, porque orei 1 hora, 2 horas, porque fez um jejum de meio-dia, muitas vezes chegar na casa de Deus como se estivesse exigindo, reivindicando e querendo mostrar para Deus aquilo que eu fiz. Não. Quando você faz coisas boas, é Deus operando em você. Quando você faz as coisas más, como diz Calvino, é você mesmo. Então, teologia da meritocracia humana, que é a teologia que diz que você alcançou porque fez, não é? Mas nós não cremos assim, nós cremos que todo favor que alcançamos é pela misericórdia e pela graça infinita do Senhor. No tópico 1 e subtópico 3 ainda tem alguma coisa aqui. Tópico 1, subtópico 3. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana, observem, o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. E aí Jó vai dizer, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó está consciente, graças a Deus, que mediante suas obras ele não chegará, não é, à plenitude da satisfação de Deus. Ok, vamos para frente. 8º lugar, teologia restrita e insuficiente. Você vai ver aí no tópico 1, subtópico 2, que a compreensão de Bildade é limitada. Na realidade, mais do que maldade, irmãos, existe limitação. Quando a gente pensa que já sabe tudo, e aí começa a construir uma teologia. Mas é bom você estar aberto para saber que Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui, de nos surpreender sempre. Na realidade, mais do que maldade, o que existe ali é uma teologia restrita e insuficiente, porque esta teologia deles
está ainda num processo de evolução. Como eu falei no vídeo passado, o cânon não estava fechado, né? Hoje nós temos as escrituras. Óbvio que não admitimos nenhuma outra revelação que venha se sobrepor ou se acrescentar às escrituras. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. E em nono lugar e penúltimo lugar, apenas uma frase simples, uma teologia simplista. Né? Nós devemos ter a simplicidade, mas não devemos fazer uma teologia simplista. Na interação do professor, tem algo aqui que diz assim: o problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Não é? A coisa é bem mais complexa do que o que a gente imagina. Um Deus que está trabalhando em mim e está trabalhando em você. Esse Deus, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, e não é, os meus pensamentos também mais altos e mais elevados que os vossos pensamentos. Aqui é o ser material lidando com o Deus espiritual, imaterial, né? É o ser limitado com o Deus ilimitado. Então, meus queridos, fica difícil. Então, às vezes, nós olhamos algo acontecendo na vida de uma pessoa e achamos que, com uma, duas ou três sugestões, nós vamos acertar a questão. Mas guarde esta frase anotada: Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Jó vai ser surpreendido e os amigos de Jó também serão surpreendidos. E por último, para a gente fechar, cabe um comentário de que esta teologia de Bildade é uma teologia desprovida de compaixão. Meus amados irmãos, nós não podemos esquecer da compaixão. Nós precisamos ter muito cuidado no nosso trato com o irmão, no nosso trato com as pessoas. Eu me lembro de uma história, para nós terminarmos, de um pastor que ele era muito severo e ele diz que todos os meses assim ele disciplinava 20 pessoas na igreja, 20, 25, não é? Qualquer coisa ele já cortava da comunhão, da ceia, dos departamentos, né? Então assim, um terror. E quando foi uma certa época, ele adoeceu, foi parar na UTI, foi moído, não é? E quando ele estava naquela UTI, um presbítero, que era seu auxiliar, que já vinha com essa filosofia dele também, chegou lá com uma lista que já tinha, acho que uns 15, para poder cortar, disciplinar, não é? Afastar, aquela coisa toda. E muitas vezes por razões, não é, que a gente pode, não é apoiar pecado, tá, irmãos? O pecado tem que ser corrigido. Mas às vezes uma situação que é um diálogo, é um esclarecimento. Aí aquele pastor lá na UTI, aí quando o presbítero mostrou aquela relação, o presbítero disse: e agora, pastor, o que é que eu faço aqui? O pastor disse: meu filho, reúna este povo, faça uma oração por eles e ministre perdão na vida dessas pessoas. Então mudou o comportamento. Então a gente precisa ter muito cuidado com uma teologia que é desprovida de compaixão. Não estou falando de uma teologia sem autoridade, não estou falando de uma teologia desorganizada, não estou falando de teologia de pano quente, não é? Que você faz de conta que não está vendo e o pecado entrando e derrotando tudo. Não estamos falando disso. Estamos falando que a teologia ela deve estar revestida de compaixão. Por quê? Porque Jesus teve compaixão. E nós precisamos sentir a dor do outro, não é? Nos colocarmos no lugar das pessoas. E mais do que alguém que dispersa, alguém que mata, alguém que joga fora, nós sermos agregadores, sermos conciliadores, sermos pastores que apacentam e que cuidam das suas ovelhas. Queridos e amados irmãos, ficamos por aqui com esses 10 tópicos.
Espero ter deixado uma colaboração no seu estudo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aí na mão não. E você que está recebendo o vídeo, às vezes aí pelo WhatsApp e tudo, não esqueça de ir lá no canal e se inscrever, porque você vai receber o vídeo assim que ele for publicado. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.